Aonde você for, a bênção te seguirá. Hoje nós iremos ouvir o Ícaro, né? Ele que já tem uma caminhada com o Senhor. Oi. Pronto. Cadê o daqui? Sim. Eu queria falar tanto tempo. A paz do Senhor, irmãos. É bem rapidinho, mas eu queria dar esse testemunho aqui há uns 4 meses atrás. É que eu sempre oferto, né? Sempre oferto. Mas teve um dia que o consultório foi assim, rendeu tanto, né? Que eu resolvi dar uma oferta muito boa. Resolvi aumentar minha oferta. Eu disse, eu vou dar uma oferta muito boa hoje, que eu fiquei muito feliz. E dei com muita felicidade, dei com muita alegria. Dei praticamente metade do que eu tinha ganho naquele dia, né? No consultório. E falei, eu não quero saber, eu vou dar metade do que eu recebi, né? E a partir da semana seguinte, gente, eu comecei a receber no consultório, a ganhar no consultório 3 vezes mais do que eu ganhei naquele dia. E nunca mais parou. Nem sempre é 3 vezes mais, mas nunca deixa de ser 2 vezes mais. Amém. Então, glória a Deus, porque Ele é maravilhoso. E isso tudo é verdade mesmo. Amém, amém. Glória a Deus, minha querida. Deus, diga aí para você mesmo, Deus não fica devendo nada a ninguém. E Ele sempre vai multiplicar. Irmãos, aprenda uma coisa. Nenhuma semente, se você plantar 1 grão de semente, não vai voltar para você 1 grão de semente. Não volta. Sempre vai voltar multiplicado. Amém? Então, bate-se no seu peito e fala, sempre que eu semear, virá para mim, multiplicado, em nome de Jesus. Amém? Então, se semeia no reino, a colheita é certa. Deus continue te abençoando, minha querida. Vamos orar então pela vida do Ícaro, que é esse homem que Deus salvou, libertou. Um dia nós tivemos a oportunidade de ouvir o testemunho dele, muito tremendo que Deus fez. Pai, muito obrigado pela vida do Ícaro e que nessa tarde o Senhor o use poderosamente em nome de Jesus. Que da boca dele venha a palavra revelada do teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Boa tarde. Tudo bem? Semana passada o pastor me convidou para dar uma palavra aqui. Eu frequento muito esse culto de quarta-feira. E vocês que estão aqui não sabem que estão perdendo. Quem está chegando hoje não vai deixar mais de vir. Porque é um lugar que a gente tem um refúgio e Deus dá um refrigério para que a gente vença a nossa semana. Mas eu fiquei até tranquilo. Eu falei, não, que bom. Olha, é vazio. Tranquilo. Aí Deus me deu uma palavra. Eu falei, não, é tão pequeno que Ele vai me dar uma palavra para mim. Então eu vou fazer como se fosse para mim. Aí chega aqui, tá assim, né? Mas eu entendi que hoje a palavra que tem não é só para mim, não. Tem muita gente que vai receber também. E eu espero que Deus fale com cada um de vocês, assim como Ele tem falado comigo. Vamos abrir a Bíblia no Gênesis 12, por favor. É uma história que muita gente já conhece, mas é uma história que me impacta bastante, a história de Abraão, o pai da fé. E a gente vai, Gênesis 12, 1, se a gente puder ver. Quem já conseguiu abrir a Bíblia aí, diz dá um amém. Vamos lá. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoareis o que te abençoarem, amaldiçoareis o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha como é forte isso, é um chamado de Deus falar diretamente com Abraão. Né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre processo, né? Sobre o processo na vida de Abraão e sobre o processo nas nossas vidas também. Né? Alguns processos que Deus tem para a nossa vida. E eu queria até deixar uma pergunta para vocês já irem refletindo. Se vocês conseguem identificar na vida de vocês os processos que Deus coloca, né, que eu mesmo só vim conseguir fazer isso esse ano. Não tinha entendido nada, mas hoje eu estou entendendo muita coisa, entendendo por que Ele está aqui. Eu gostaria de orar e depois a gente já começa.
Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, Pai. Que nesse momento aqui não seja Ícaro falando, Pai. Seja só seu servo, Pai. Seja só seu servo que vai contar a experiência e o que o Senhor colocou no meu coração para atingir pessoas, Senhor, que estão precisando ouvir essa palavra, Pai, reveladora, para que as pessoas consigam marchar em direção ao largamento do seu reino, Pai. A gente sabe que os tempos estão ficando difíceis, mas quando a gente tem esse entendimento, não tem tempo difícil que o cristão passe com o Espírito Santo bem. Em nome de Jesus. Amém. Então a palavra de hoje é sobre Deus de processo. Deus é um Deus muito maravilhoso e é um Deus de processo na vida da gente. Esse ano tem sido um ano de muitos desafios para mim e Deus sabe o tanto que eu estou de joelho no chão tentando entender o que está acontecendo. E é morte na família, uma atrás da outra, e é procedimento, é filho mudando, é mudando de casa. Meu Deus, o que está acontecendo na vida da gente? E a gente fica assim, às vezes, sem ter tempo nem de parar para pensar. E a gente pede a Deus, eu pedindo a Deus essa revelação em minha vida, e eu não estava conseguindo entender, porque não estava dando tempo nem de assimilar, uma coisa atrás da outra. E eu acho que nesses tempos, muita gente está passando por isso. Tanta desafio na vida, seja na parte financeira, na saúde, espiritual, na família, que não dá tempo nem de você respirar para tentar entender. Mas aí eu pedi a Deus essa revelação e Ele me mostrou através dessa passagem de Abraão. Eu queria identificar e mostrar a vocês que é exatamente isso. Ele deixou a resposta aqui. E a gente só precisa ler com mais atenção para que a gente consiga aí sim identificar os nossos processos da nossa vida. E a gente fala assim que a primeira coisa que chamou a atenção nesse versículo 12 é que Deus falou diretamente com Abraão. E Deus fala com a gente também. Deus fala com vocês? Cada um de um jeito diferente, né? Às vezes você vê numa pregação, você está tendo fruto de oração que é só você e Deus no secreto, e chega aqui e Ele dá a resposta exatamente o que você queria. Comigo Deus fala até em outdoor de caminhão, placa de carro. Eu estou orando, daqui a pouco aparece uma mensagem, eu falo, Jesus, entendi. E eu tenho prestado mais atenção, porque Ele nunca deixou de falar. A gente só precisa estar pronto para prestar atenção, porque o Espírito Santo é muito detalhista. Ele gosta de falar e fala o tempo todo, a gente é que não escuta. E aí quando a gente passa a prestar atenção, a gente vê que em todos os lugares ele fala. Quer ver? Irmã Fátima deu depoimento aqui, né? Meu consultório é do lado dela. Eu peguei um pouquinho dessa unção também esse mês, viu? Estava lá, porque o consultório dela enche, o meu é do lado, imagina o que é que vai acontecer. Então, a gente vai aprendendo. Então, se você estava com dúvida, faz prova com Deus, coloca aqui para tu ver. Porque falando da boca para fora, parece até uma coisa simples, né? Mas Deus fala o tempo todo com a gente. A gente só precisa prestar atenção. E aí a gente vai ver lá no primeiro versículo, né? A primeira coisa que Deus fala com Abraão é isso, ó, saia dos seus parentes, da casa do teu pai e da tua parentela. Vocês já imaginaram como é difícil fazer isso? Você virar para teu pai hoje, ó, Deus mandou eu sair. Vai para onde, menino? Não sei. Só vou. Deus mandou. Isso já é difícil hoje em dia. Vocês imaginem fazer isso lá atrás, né? E ele era uma pessoa próspera, né, naquela época, e teve que sair. Mas uma coisa que me chama muita atenção em Abraão é que ele era obediente. Ele rendia obediência ao Senhor. E a gente sabe que a obediência gera providência. Abraão saiu, né? A segunda parte, que ele saiu da sua terra. É como se hoje Deus falasse assim, ó, Ícaro, sai do Brasil, de Cruz, tu vai agora para a Ucrânia. E não é qualquer Ucrânia, não, é naquele lugar onde tem míssel. Já imaginou uma coisa dessa? Você sair de um lugar onde você tem uma base, você está com a vida toda estabilizada, e você tem que se deslocar para outro lugar? Pois foi isso que Abraão acabou fazendo, né? Foi para Canaã, ele não tinha noção do que era, uma terra prometida, que Deus só ia revelar a ele no caminho. Só no caminho. No caminho eu lhe conto. Olha o nível de confiança que Abraão tinha que ter. Até porque a terceira instrução de Deus foi essa: vá, que no caminho eu te mostrarei aonde é que você tem que chegar. E aí a gente passa a entender porque é que às vezes Deus dá um direcionamento para a gente e a gente vai, mas não entende muito o que é que Deus vai fazer. Eu tenho a impressão, pelo menos em minha vida, que se Deus me mostrasse tudo, eu não ia. Se Deus me mostrasse que quando eu cheguei aqui na Batista do Brasil há 2 anos e meio, hoje eu ia estar aqui, eu ia ficar lá no fundo, não vinha aqui ia ficar com medo. Mas Deus é o Deus de processo. Ele sabe a hora certa, Ele sabe o dia certo, Ele sabe como trabalhar o coração de cada um para na hora certa você ter a promessa que Ele te fez. E aí vem a segunda parte, que é a parte da promessa que Deus fez, né, a Abraão. Farei de você uma grande nação, um grande povo. Olha que coisa, né? Abraão hoje, praticamente, o pai da fé, toda a nação oriunda dessa obediência de Abraão.
E olha que naquela época a esposa dele não podia ter filho. Imagina a fé. Teve filho com mais de 100 anos, se eu não me engano. Olha que coisa, é um nível de fé. E hoje a gente está aqui assim, a gente com um problema e não crê que Jesus pode curar. Jesus pode te curar, meu irmão. Se ele fez isso com Abraão, ele vai fazer na sua vida. Pois Deus não mudou, é o mesmo de lá. Já que a gente entende isso, você vai ver o poder que o crente tem quando a gente tem essas noções na nossa vida. E ele disse mais a Abraão: Abraão, eu o abençoarei e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Olha isso. Pode andar, que quem estiver com você eu vou abençoar. Agora, se alguém te amaldiçoar, pode deixar comigo. Olha para isso. Quem está por trás é Deus, meu povo, Deus de Israel. E esse mesmo Deus que está de Abraão está com cada um de vocês. Na hora que a gente sabe disso, aquele desafio que você tem fora vai ficar pequenininho. Fica pequenininho porque Deus deixa você passar o processo. Ele não vai resolver o problema para você. Poxa Deus, eu queria tanta oportunidade de melhorar minha timidez. O pastor vai lhe chamar, o Espírito Santo vai pegar nele, chama ali, Jurandir, Érica. Estava orando por oportunidade para poder falar. E o pastor usado bota ela aqui. Poxa, não quero orar. Deus está curando a sua timidez. Porque ele sabe que ele precisa que tem pessoas que falem. Né? Deus não tem como usar um copo para falar de Jesus. Ele vai usar vocês, vai usar eu, vai usar meus filhos, vai usar cada um de nós. Então, essa é uma promessa também. E aí uma coisa que deixou interessante também, outra promessa de Abraão: tornarei famoso o seu nome. E eu fiquei preocupado, tornarei famoso o seu nome. Por que Abraão quer ficar famoso? E depois eu entendi que não é uma questão de fama, é uma questão de Deus pegar você, meus irmãos, que não tinha probabilidade nenhuma de ser alguma coisa na vida, e te exaltar, te prosperar, te dar saúde, para que as pessoas lá fora nem entendam o que está acontecendo em sua vida, que apesar de todos os problemas você continua de pé, que apesar de todos os problemas seus filhos são uma bênção, estão aqui na igreja, e vão olhar e vão falar assim: o que está acontecendo? É Deus te honrando, é Deus te levantando, porque Ele quer que através de você a honra dEle seja levantada, porque Deus, nosso Deus é um Deus de honra, e Ele não divide a glória dEle. Então não adianta, tudo o que acontece na nossa vida, pelo menos na minha, tudo que tem acontecido depois que Deus entrou na minha vida, é para a honra e glória do Senhor. Tudo. E na hora que a gente tem esse entendimento, vocês vão entender que a gente é mordomo. Na verdade, a gente não é dono de nada, né? Meu carro é do Senhor, minha casa é do Senhor. Eu uso, né? Que Ele deixa, por enquanto eu estou lá usando. Mas na hora que Ele pede, eu também dou. E é difícil. Você receber um comando desse, dá metade do seu salário. Não é todo mundo que consegue não, viu? Dá teu carro, presta a sua casa. Mas na hora que a gente lembra de quem é aquilo ali, que é de Deus, vocês vão entender que Ele tira ali e te dá em dobro mais na frente. Te dá em 100, te dá em 200, te troca de casa, troca de carro, melhora a saúde. E Ele entra com providência em sua vida, porque Ele precisa de sua vida para abençoar mais pessoas. E aí a última promessa que Deus fez nessa primeira parte, né? A parte de Abraão é muito grande, a gente vai se ater mais aqui, é que ele será uma bênção, você será uma bênção. E olha o tanto de gente que Abraão abençoou de lá para cá, né? De tudo que passou. Ele foi para o Egito, depois vocês podem dar uma lida lá também, voltou, veio para Canaã, e aí a gente começa a entender o que é que tem a ver a vida de Abraão lá atrás com a nossa vida aqui. Aí essa semana Deus falou comigo: sabe qual é o problema, Ícaro? Você lê a Bíblia como se fosse um livro. Falei: Senhor, é verdade, eu estou lendo como se fosse um livro, que eu leio, estudo, anoto. O problema é que isso aqui não é um livro, isso aqui é um manual da vida. Aqui está a resposta de todas as suas perguntas. A gente só precisa aprender a ler e pedir ao Espírito Santo para estar do lado, porque tem coisa que a gente não vai entender mesmo não, viu? Tem coisa que a gente lê hoje e se lê amanhã já entende diferente. Mas tem hora que você pede revelação do Espírito Santo para ler, Ele vai te dar e vai mostrar exatamente tudo que você precisa saber. E aí eu queria discutir com vocês e mostrar nas nossas vidas, né, como é que a gente pode ter esse Deus de processo. Por que Abraão precisou passar disso tudo, precisou sair de sua terra, precisou crer que ia ter um filho e não teve, a esposa mais antiga, depois teve um filho, depois precisou entregar o seu filho, imagina, e Deus tirou no último segundo ali para poder sacrificar o filho, e o cordeiro já estava lá. Para quem não entendeu ainda a Bíblia, aquele cordeiro já era Jesus na vida de Abraão, se mostrado, olha que coisa linda, para depois voltar. E aí a gente comecei a perceber que tudo na vida é processo. Deus é um Deus de processo. Deus tem poder para fazer isso aqui, e você melhorar do jeito que você quiser. Mas será que Ele quer? Se fosse assim, a gente plantava uma semente, como o pastor falou, e amanhã já colhia os frutos.
Mas Deus é um Deus de processo. A gente quer comer uma manga, você vai plantar uma mangueira, ela não vai dar fruto agora. Você vai ter que molhar, vai ter que cuidar, vai ter que arrumar, vai ter que esperar crescer, vai ter que esperar florar. Depois de uns 5 a 7 anos, você vai comer a primeira manga. E talvez quando você estiver comendo a primeira manga, ninguém vai lembrar do processo que você teve que fazer para chegar nesse lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque imagina, você já viu a lagarta virando borboleta? Muda o animal? É o mesmo animal, né? Mas já imaginou se a lagarta, quando fosse para o casulo, começasse a orar? Senhor, esse casulo está apertado. Senhor, aqui está frio. Senhor, está difícil. Eu estou falando de mim, viu? Se você se identificar, porque eu era assim, reclamava de tudo. Meu Deus, está ruim, está apertado, está doendo. Como é que eu faço? E Deus olhando, meu filho, você não sabe de nada. Esse aperto é para você voar. Esse aperto é para mais na frente você se transformar. Esse aperto é porque você vai longe nas nações. E aí você começa a entender, meu Deus, quer dizer que aperto não é para apertar porque ele não gosta de mim, não. Esse aperto é para você mudar, para você melhorar. É Deus com a mão modelando você para que você vá mais longe, vá mais longe. E aí a gente tem que entender que a primeira coisa é tentar entender os processos e não só reclamar. Isso foi uma coisa que me perseguiu durante muitos anos, só reclamava. Meu Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E hoje eu entendo isso. E aí você vai pegar a Bíblia, ó, eu peguei só alguns, tem mais gente, viu? Noé, 20 anos pregando que vinha um dilúvio. Meu povo, 100 anos pregando, 100, construindo a arca. Imagina, e todo mundo é doido, é maluco. Olha lá, por isso que Deus honrou lá atrás. Hebreus, 40 anos no deserto. De vez em quando eu me perguntava assim, né? Poxa, esse povo ficou 40 anos, acho que a viagem dava para fazer em menos tempo, né, se fosse direto. Mas Deus deixou lá 40 anos e o povo murmurava. Caía maná do céu de dia, codorniz, tinha nuvem de fumaça para o sol e de noite nuvem de fogo, e o povo reclamava. E aí eu percebi, a gente não é diferente. Olha, eu demorei 40 anos para entender isso. Eu estou igualzinho ao povo do Hebreu, né, que Deus está movendo, Deus está fazendo, e eu, meu Deus, estou reclamando. Então, ó, para de reclamar. Vamos tentar entender o processo, porque na hora que a gente entender, Deus te tira desse deserto. Na mesma hora. Deus te tira porque Ele quer você em outro nível, outro processo. José, 10 anos, saiu de escravo, vendido para ser governador do Egito, nem tinha esse cargo, Deus teve que criar um cargo de governador. Davi foi ungido, é aquele famoso, levou, mas não levou, né? Ganhou, mas não levou, foi ungido e demorou mais de 13 anos para se tornar rei, seguindo a obediência do Senhor. Olha que coisa. Será que a gente ia aguentar? Não, a partir de agora você é o rei daqui de Cruz das Almas. Não, daqui a 13 anos. Mas ele esperou firme na promessa. Ele esperou firme e conseguiu chegar lá do outro lado, né? Jesus, que é o maior expoente da gente aí, 30 anos para iniciar o ministério. E às vezes a gente fica assim com 14, com 15, meu Deus, você não faz nada em minha vida. Calma, jovem. Calma que Jesus está agindo. Se for com 14 é com 14, com 15 é com 15, com 50 é com 50, com 40 é com 40, tudo no tempo dele. A gente só precisa ter paciência para que a gente entenda isso. E aí, outra pergunta que eu faço para vocês. E vocês, quanto tempo tem que a gente está preso no mesmo processo e você não percebe a evolução na sua vida, seja na sua vida espiritual, na sua vida profissional? Nesse final de semana, a ministração do Seminário das Mães de Fé, foi muito ministrado isso, né? Quantas pessoas vêm para a igreja e não se envolvem no serviço, não se envolve no serviço da igreja, e não é um serviço para mim. Isso, na verdade, é um presente de Deus para você, para mim, para cada um, porque quando você serve a Deus, Ele te dá renovo. Quando você serve a Deus, Ele vai caminhar com você. E na hora que a gente entende isso, a gente vai entender a necessidade de estar assim dentro da igreja, porque aqui é o corpo de Cristo. Aqui tem um direcionamento, aqui a gente está protegido, e a gente precisa caminhar aqui também. A gente vai fazer algumas reflexões, voltado também para essa questão de Abraão, em alguns pontos. Isso aqui eu fiz baseado muito na minha vida, cada ponto desse aqui, que tocou muito forte em mim, e se tocar com vocês, eu acho que Deus mantém ministrado isso muito, para que a gente consiga fazer uma reflexão, e não é poxa, tá me expondo, nem nada não, é só para entender que, às vezes, mudando o ponto de vista, você pode ver a situação de um lado ruim, em um lado bom, mas não entender que esse nosso Deus de processo é um Deus que Ele te quer bem, é um Deus que Ele quer ver você avançar, Ele quer ver você crescer.
mas às vezes a gente não entende e se mantém no lugar que não é de obediência ou até com as pessoas erradas, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui, sobre a ótica de Abraão. Né? Quando eu perguntei a você se Deus falou com vocês, quem aqui já teve um direcionamento claro de Deus? Vai lá, faz isso. E aí a primeira coisa que eu entendi foi isso. Quando Deus falar com você, é só o início do processo. Deus falou com você, Ícaro, você vai ter um direcionamento aqui. E às vezes a gente acha que quando Deus falou está tudo certo e não quer fazer o processo, você não quer ir na caminhada, você não quer se indispor. E quando Deus falou, é só o início do processo que Ele quer em nossas vidas. Poxa, você vai se direcionar nesse caminho. Você agora vai deixar essa cidade e vai para outra. Você agora vai deixar o seu emprego e vai para outro. Quantos têm coragem de fazer isso? É difícil, viu? É difícil, porque Deus fez isso comigo e com minha esposa no início da pandemia, muito claro. Ícaro, sai. Falei, meu Deus, pandemia, o negócio está feio, vou me manter como? Pode deixar que chega de depender de homem, agora vai depender de mim. E isso foi muito forte. Minha esposa não era convertida ainda, não sei como é que ela topou, o Espírito Santo conversou, porque ela sentia que a gente precisava fazer isso, mas não é fácil. Mas é pior do que você ficar na dúvida. Como é que seria se eu não tivesse o direcionamento de Deus e não tivesse saído? Talvez eu não estivesse vivendo o que eu vivo hoje em minha vida. E talvez seja isso que falta para você. Só obedecer, mesmo que não faça sentido para o mundo. Mas Deus é assim. A gente, quando pede um propósito, a gente acha que Deus vai fazer do jeito que a gente quer. Deus tem o jeito dele de fazer as coisas. E às vezes não tem nada a ver com o que você está achando. Ele vai cumprir a palavra como ele fez com Abraão aqui também, mas ele talvez não seja do jeito que você está imaginando. Talvez seja do jeito que você nunca pensou, mas ele é o Deus de Jacó, de Israel, e ele vai cumprir a promessa nas nossas vidas. Só precisa você entender isso, tomar posse dessa palavra e se mexa. Abraão não iria ser o pai da fé se ele não tivesse saído da sua parentela. Não seria. Abraão nunca seria se ele tivesse continuado no lugar onde ele estava. E aí, Ícaro, o que é que você acha que ia acontecer? Ele ia levantar outro Abraão, que Deus não ia deixar a obra dele parada, não. E isso acontece muito hoje em dia. Você não quer fazer, ele levanta outro e você fala assim, rapaz, era para eu estar ali. Quer ver? Vou abrir uma empresa de bolo. Abrir empresa de bolo, abrir empresa de bolo, pastor aqui fala com vocês, abre uma empresa. Ah, não vou abrir não. Aí a vizinha abre. Aí o que é que acontece? Prospera. É assim. Porque se você não fizer a sua parte, ele vai levantar outra pessoa para que ela faça. O reino não pode deixar de avançar. As pessoas não podem deixar. Deus, na verdade, nem precisa de mim nem de você. Mas Ele se alegra de usar a gente quando a gente está com o nosso coração puro. E uma das coisas dessa, quando a gente entende que a gente vai no caminho que Deus mandou, é você entender que a partir de agora você é 100% dependente dEle. Eu não sei quantos de vocês já viveu na dependência de Deus, mas depois acostuma. No início é muito difícil. Que você vai, meu Deus... E agora, o que é que eu vou fazer? Eu tomei um direcionamento que o Senhor mandou, e agora o que é que eu vou fazer? E é muita oração, joelho no chão e descansar no Senhor. Essa é a parte que, para mim, foi a que tem mais dificuldade, porque eu estou acostumado a resolver minhas coisas por mim mesmo. Estou agoniado, vou ali e resolvo. Só que Deus falou, dessa vez não, dessa vez você não vai fazer nada. Quem vai fazer sou eu. E eu vou fazer para que todos vejam no final que não foi homem nenhum que fez, fui eu que fiz isso em sua vida, e eu que vou fazer isso na vida de cada um de vocês que estão presentes aqui hoje. Para a honra e glória dele. E aí puxa o outro lado, e por que ele quer levantar seu nome? Por que ele tirou uma pessoa daqui da igreja que talvez nunca teve nada? Ontem eu vi um irmão, a gente foi fazer a visita dos homens de fé, um irmão que até para dar boa noite tem timidez, e de repente esse homem levantou, começou a ministrar na vida do outro rapaz. Falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu nem sabia que ele falava. Pois é, e levantou, ministrou, orou. Falei, meu Deus, Deus é maravilhoso demais, porque ele se colocou disponível e ele vai levantar aquele homem para a honra e glória de Deus mesmo. Porque é um vaso que se deixou ser usado. E às vezes a gente precisa deixar. Então, se você está resistindo, não resista. Seja um vaso, seja usado por Deus. Ele quer usar você, Ele precisa de usar você na sua vida para alcançar a vida de outras pessoas também. Outra coisa que a gente viu também, que essas incertezas que a gente passa da vida, quando a gente toma esses direcionamentos, você, claro que passa uma dúvida na cabeça da gente. Meu Deus, será que é para eu fazer? Não é? Eu mesmo faço prova com Deus.
coitado, oh meu Deus, me perdoe, viu? Ele sabe tanto que eu abuso dele. Mas, meu Deus, eu ainda não estou meio assim, me dá outra palavra aí, ele me dá a palavra. Me dá outra prova, ele me dá. Eu até parei um pouco de abusar de Deus, que eu sei que ele está muito ocupado também, mas de vez em quando eu ainda peço a ele. Mas por que ele quer levantar seu nome? Por que ele quer fazer essa incerteza? Quer que eu passe esse calvário todo? Para quê? Né? Para quê? Para aprender a confiar nele. Quando a gente está numa situação que homem nenhum vai poder resolver, só Deus, meus amigos. Só Deus. E é nesse lugar que ele lhe quer. No lugar de dependência do Senhor. No lugar onde você olha para trás, olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém, só tem Deus. Só não. Ele está no negócio. E na hora que ele está, você pode até estar no problema, mas você vai estar em paz. Porque você tem a certeza, ó, quem está por trás é Deus, é o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo, acorde de manhã, Espírito Santo, venha comigo trabalhar. Ah, tem uma tribulada lá, tem problema. Vai converter, em nome de Jesus. Porque onde o crente pisa, a gente é luz, meu povo. Não pode. Né? Ontem, visitando você vai entrar num lugar, num trabalho, e a pessoa está ali lhe atribulando, ore por ela. Dê um abraço, bom dia. A pessoa chega, está doido. Porque a palavra, a gente sabe que onde tem luz, a treva não pode ficar, ela vai ter que se dissipar. E quando a gente entende isso, que Deus está com cada um de nós também, assim como esteve com Abraão. E quando a gente tem essa certeza que Deus está com a gente, essas incertezas da vida vão acabar direcionando em confiança. Porque eu fico pensando assim, será que Abraão, na hora que Deus mandou sair, ou mandou subir com Isaac para poder sacrificar, será que ele não teve medo, alguma coisa? Eu acredito que não, viu? Abraão parecia que era um cara que não duvidava de nada, muito obediente. Eu ainda não tenho esse nível de obediência assim. Eu iria, mas vou mais devagarzinho. Deus tem movido umas coisas em minha vida que eu estou indo, mas estou indo assim. Meu Deus, estou indo, viu? Não vou parar, não. Eu chego lá. Mas eu fico pensando isso. Será que quando a gente tem esse direcionamento, na hora que vem o natural e bate um medo natural na gente, será que você para? Por muitas vezes, antes de ser crente, eu parei. E isso travou muito minha vida. Eu não sei se é a situação de vocês, mas minha situação era de uma pessoa que quase dava certo na vida. Tudo que eu fazia, quase dava certo. Tudo que eu fazia, quase dava certo. Abria um negócio, quase dava certo, fechava. Abria uma outra coisa para o emprego, quase dava certo, fechava. E eu ficava sem entender o que é que está acontecendo. Chega uma hora que você tem que ter confiança, mas o medo lhe trava. O medo de assumir um ministério, o medo de você dizimar e não ter o dinheiro amanhã, o medo de você, sei lá, dar uma palavra a uma pessoa na rua. Quantas pessoas não são incomodadas? Para e dá uma palavra a essa pessoa na rua. Meu Deus, eu não conheço. É assim mesmo, vai dar uma palavra. Então, o medo não pode parar o direcionamento de Deus. A gente tem que entender, isso é uma coisa que eu falo para mim, que eu tenho feito muito isso, que medo eu tenho, mas eu vou com medo mesmo, porque eu sei quem é que está por trás. Que Deus está no negócio, e se Ele está direcionando, meus irmãos, pode ir, mesmo sem entender, viu? Que a maioria das coisas que a gente faz é sem entender mesmo, mas a gente vai, como Abraão foi em direção à terra prometida, e aí conseguiu chegar em Canaã, e a gente viu que virou pai de nações. A gente vai começando também a perceber uma coisa que aconteceu muito em minha vida, que, assim como Abraão não saiu do lugar dele sozinho. Vocês lembram quem foi que Abraão levou? O seu sobrinho. Alguém lembra o nome? Levou Ló. Em um determinado momento, eles prosperaram tanto que a terra ficou pequena para os dois. Imaginem o nível de fé de Abraão, de virar para uma pessoa e falar assim, olha, Ló, tá certo, mas agora não dá mais para a gente conviver junto. Você vai ter que ir para um lado e eu vou para o outro. E para não ter briga, você faz o seguinte, ó, escolhe o lado que você quer. Imagine para o cara falar uma coisa dessa. Não, escolhe o lado, o nível de fé que Abraão tinha. Escolhe o lado que você quer, porque eu vou ficar. Vou para o outro lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló resolveu descer, né, para os campos mais verdes e acabou indo para uma cidade que a gente viu depois que foi uma escolha errada. E quando Abraão percebeu que estava só, ele percebeu que, na verdade, ele já estava na terra prometida. Ele já estava pisando na terra prometida, mas Deus tirou o véu dele. E o que é que eu percebo com isso? E eu quero deixar essa palavra para vocês também. Às vezes você está na promessa, às vezes você está no processo, mas às vezes você está com uma pessoa
errada. Às vezes você está com um sócio errado. Às vezes você está com um namoradinho errado. E às vezes você está no emprego errado. E Deus já falou isso no coração de cada um de vocês, porque eu senti isso no meu coração. Quando eu deixei meu emprego, tenho todo o respeito, adorei, mas eu passei mais tempo do que Deus mandou. E eu me sentia mal, passava mal, ia para o médico, voltava, era Deus já ministrando no meu coração, mesmo sem eu ser crente, está na hora de sair. E eu demorei 8 anos para sair. E eu olho para a Bíblia aqui, meu Deus, esse povo ficava muito tempo, né? Deus falava e a gente não saía. Aqui, ó, 8 anos para sair, uma coisa que Deus já tinha falado comigo, ó, e eu não saí. Quando a gente faz isso e não sai, e você está no lugar errado, você atrasa o que Deus tem para a sua vida. Você atrasa. Eu, quando me converti, eu não estava aqui nessa igreja, mas Deus falou comigo, chegou a hora de sair, vai para outro lugar. Falei, para onde, meu Deus? E Ele me deu direcionamento, Igreja Batista do Brasil. E me mostrou, claro como está hoje, minha mulher, meu filho, minha filha, nesse altar, e eles não eram convertidos. E na hora que a gente toma um direcionamento e vai, na hora que eu pisei aqui, Deus já falou no meu coração, está feito, está consumado. Eu falei, então tá bom, vou descansar no Senhor, porque eu vi uma irmã dando um depoimento que demorou 30 anos para o marido se converter. Eu falei, vou esperar no Senhor. Vamos lá. Mas aí Deus fez a obra. Primeiro trouxe meu filho, batizou. Depois, no dia de meu aniversário, minha esposa se converteu. E na viagem do Startim, minha filha de 9 anos aceitou Jesus. Tem uma mais velha, que eu estou mandando um beijo para ela. Jesus vai te pegar, não adianta correr. Porque a obra é completa, meus irmãos. A gente só precisa crer e se movimentar. Porque, às vezes, para a gente crescer, você precisa estar com as pessoas certas. Não que as pessoas que a gente estava eram erradas, mas tudo tem um tempo. Teve o tempo de Abraão lá, ele precisou sair. Teve um tempo que ele estava com Ló e ele precisou sair. Porque na vida da gente, assim como Abraão, quem avança é quem aprende a lidar com esses processos da vida, que não são fáceis, são processos difíceis, doídos. Mas lembre que esse mal não é para a morte. Se Deus está te apertando, é porque Ele vai te exaltar ali na frente. Se Deus está lhe amassando, é porque lá na frente tem bênção. Se Ele está lhe apertando, é que ali na frente tem glória. E a gente não pode esquecer disso, porque na hora que você chegar lá onde Ele prometeu, adivinha o que é que vai acontecer? Outro processo. Ele vai te levar mais longe, e mais longe, e mais longe. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, na tarde de hoje, que se renove essa palavra que Deus deu para mim. Hoje eu ministrei para mim mesmo, entender que tudo isso que Deus está passando, peça a Ele revelação, peça a Ele que te mostre o motivo do que você está passando. Talvez o que você acha que é um motivo de envergonhamento, que é um motivo ruim, é Deus te mostrando que você vai errar pequeno para não errar lá em cima. É Deus te mostrando que é melhor errar agora para você não perder sua família lá na frente. É Deus te mostrando que talvez é melhor você ajustar a sua vida agora na empresa, porque Ele tem muito para te honrar, porque Ele tem muitas pessoas para te abençoar através da sua vida. Tem muita gente que Ele está querendo usar, mas a gente não está no lugar certo na hora certa. Então, a oração de hoje é para que a gente tenha, eu vou convidar os irmãos a ficar de pé, e para que a gente tenha esse discernimento, que Deus fale com cada um de vocês qual é o processo na sua vida que a gente precisa ter. Aleluia, Senhor Deus. Nesse culto de quarta-feira, Pai, como é importante ter Sua presença, Senhor. Que é um culto rápido, Senhor, mas a gente percebe o Espírito Santo passando por aqui, Senhor, e dando renovos, Pai, para a semana que vai começar, para a semana que vai terminar agora, meu Senhor. Dá renovo a Teu povo, Pai. E a gente pede que as pessoas que vieram hoje, Senhor, assim como minha pessoa, fruto de oração, que não estão entendendo o que é que o Senhor está fazendo, Senhor, mostre a Ele no coração agora, em nome de Jesus, Pai, que esse mal não é para a morte, Senhor. Esse mal é apenas para amadurecimento, Senhor. O Senhor está apertando porque o Senhor quer ver essa pessoa crescer.